Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do De Startup para Startup, uma iniciativa do PAT 76, o Hub de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Hoje eu estou aqui com startups incríveis que estão no mercado para inovar e fazer a tecnologia acontecer. E eu apresento vocês Mando para vocês, meninas. Oi, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Laura, da PluriBR, que é a primeira plataforma de gestão de métricas e indicadores de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento do Brasil. Muito obrigada, Laura, por ter vindo hoje. Eu sou a Dayana, da Lumiar. Nós somos a solução em saúde mental preventiva para empresas e escolas. E é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Vamos direto ao ponto. Hoje eu vou perguntar para vocês qual que foi a dor que fez a startup de vocês nascer. O que vocês estavam querendo resolver? Bom, eu adorei que eu tô com a Dayana hoje aqui, porque eu acho que os nossos temas se relacionam muito. E quando a Pluri nasceu, a gente queria mostrar para o mercado que diversidade é um valor tangível de fato, que a gente consegue mensurar o valor de ROI, de retorno de investimento para ações de diversidade e inclusão. Antes a gente falava que diversidade acontece por questões de justiça social, e sim, é um fato, mas infelizmente não é isso que convence quem está na alta liderança. São os indicadores, é o retorno de investimento, então é por isso que a Pluri nasce, para mostrar que diversidade traz dinheiro para a mesa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. E a Lumiar surge para justamente tratar essa dor. Então, nós desenvolvemos programas de saúde mental preventiva para empresas e escolas. A gente sabe que ser líder de startup hoje no Brasil é algo difícil. Vocês podem me dizer o primeiro desafio de vocês no começo da trajetória? Acredito que a gente vai ter vários desafios comuns. Eu acho que o primeiro deles é a questão de captação de investimento. Eu acho que quando eu começo a listar os desafios que a gente teve e que eu, como empreendedor e líder, tive no início da jornada, é a questão de realmente trazer investimento de capital de investidores anjo, de venture capital. A gente sabe que hoje no Brasil o valor destinado a mulheres é 0,04% do capital de risco em todo o mundo. Então a gente sabe que quando a gente está numa mesa apresentando um pitch, a postura e algumas perguntas que são feitas a nós mulheres não são as mesmas que são feitas para empreendedores homens. Então, eu acho que estar aqui e falar de um lugar de captação e de investimento é algo que a gente precisa expandir, e foi um grande desafio, pelo menos para mim, que vinha de uma liderança de empresa, uma liderança tradicional, que trabalhava com RH, que trabalhava numa área que lidava com as questões do dia a dia, mas que não lidava com esse fator de liderança que é o se vira nos 30, que é empreender, e a captação de investimento. Então, eu acho que como liderança nesse lugar, é o que eu diria. Como desafio, como a Laura mesma trouxe aqui, eu vejo que são muitos, principalmente por sermos mulheres, né? Para mim, um dos grandes desafios no início, e não só no início, mas por um bom tempo da startup, a nossa startup já tem aí 4 anos no mercado, foram diversas situações de assédio. Esse assédio, ele se manifesta nesse mundo empreendedor, com nós mulheres, de muitas formas. Uma delas, como a Laura trouxe aqui, né, essa diferenciação de gênero. Mas ele também acontece em outras circunstâncias, em outros ambientes. E ele é muito velado. Muito velado. Então, nós mulheres, quando nós entramos nesse meio empreendedor, nós passamos por muitos desafios que os homens não passam. E esses desafios, eles são velados, né? E quem sente somos nós. Então, isso torna, sim, muito mais desafiador, não só para sustentar o nosso empreendimento, a nossa startup, mas como também, muitas vezes, para conseguir fazer algumas negociações, inclusive em rodadas de investimento. Então, sim, é um grande desafio para mim, foi e ainda é um grande desafio até hoje, que eu vejo que, de alguma forma, a gente precisa seguir se desenvolvendo, né, para poder sobreviver, viver e vencer esses desafios. Empreender no Brasil é difícil. Agora, empreender sendo mulher no Brasil é um desafio que a gente tem que ir passando, né, e se desenvolvendo mesmo. Vamos para a terceira pergunta. Teve algum momento marcante na jornada de empreendedoras?
Ai, tiveram alguns, mas eu acho que a gente vai guardando algumas memórias, né? Primeira delas é a memória da primeira captação. Inevitavelmente, para mim, foi uma questão muito forte. Quando eu fui apresentar o projeto da Pluri, a gente conseguiu, de fato, primeiras pessoas que acreditaram no projeto, que ainda era um PowerPoint. Então, para mim, essa foi a primeira concretização do sonho. A primeira questão que a gente coloca e fala, realmente, dá para ir para frente, pode ser uma empresa, o que hoje é um PowerPoint. A segunda questão foi um grande contrato que a gente fechou, né? A gente trabalha com diversidade, a gente fechou um contrato com o Pacto Global, que nos leva a várias empresas que estão engajadas com impacto social e com diversidade. E tem algumas outras ao longo da trajetória que fazem os olhos brilharem e fazem a gente continuar nessa jornada que tem tantos altos e baixos. Eu acho que são contratos importantes, são parcerias de valor, e eu acho que o que mais, alguns desses pontos que marcaram, né, a minha trajetória empreendedora, pelo menos, foi a questão do que me traz propósito. Ou seja, o que me faz lembrar por que a Pluri começou lá atrás, há quase 3 anos. Esses momentos, para mim, me marcam. Então, sejam de parceria, seja de venda, seja de conexões, como a gente está aqui hoje com o fundador da Tamo também, que eu conheci num evento, no Web Summit. E eu acho que são essas conexões de valor que fazem a gente evoluir em rede. Gente, para quem não sabe, a Pluri tá com a gente aqui no pátio desde o início. E a Lumiai participou do Upstart do ano passado, a primeira edição a propósito, e ela foi ganhadora em 4º lugar. Você pode dizer um momento marcante pra gente nessa trajetória? Assim como a Laura falou, são muitos momentos marcantes, né? Principalmente como fundadora, né? Desde a fundação da startup, desde a estruturação. Eu tive alguns momentos muito marcantes, as premiações que nós já recebemos até aqui, nós já recebemos algumas premiações nacionais, internacionais, mas a premiação do Pátio do ano passado foi um dos momentos marcantes da nossa startup. Como nós trabalhamos com saúde mental, aconteceu algo muito sincrônico com o período dessa premiação, né? Nós recebemos a premiação exatamente no momento, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E nós recebemos essa premiação exatamente no período das enchentes, né? E quando nós recebemos essa premiação, eu não pude estar presente aqui no pátio, né? Eu estou aqui agora, hoje, mas eu não pude nessa premiação estar presente. No entanto, eu recebi essa premiação justamente dentro de um abrigo, atendendo pessoas que estavam passando, e eu, obviamente, também, por uma situação traumática. E um dos nossos trabalhos, uma das nossas entregas é justamente trabalhar, atender e acolher pessoas que vivenciaram traumas. Então, essa premiação foi uma premiação muito significativa para nós, pelo momento que nós estávamos vivenciando, pelo reconhecimento, né, e também pela resiliência, né, que todos nós tivemos que passar, não só no meu estado, mas as startups que estão lá também. Então, foi um momento marcante, foi um momento em que eu pude ter ainda mais certeza do quanto o nosso trabalho é necessário, o quanto o nosso trabalho realmente impacta vidas. Ai. Toda jornada tem seus altos e baixos. E o emocional conta muito nesse caminho, né? Com certeza. Houve momentos em que vocês pensaram em desistir? Nossa, vários. Se eu contar, acho que não cabe nem em 2 mãos. Mas muitos momentos. Eu acho que a gente, por estar à frente de startup, por estar empreendendo, tem muitos momentos, várias emoções no mesmo dia, às vezes. Você fecha um grande contrato e fala, nossa, que incrível, tá dando tudo super certo. De repente vem uma outra notícia que te faz pensar, nossa, mas será que esse é o caminho? E a gente vai passando por várias oscilações. E eu acho que tem algo que a Dayana, trabalhando com saúde mental, entende bem, é que a gente, como liderança, para passar por essa jornada entre desistências e logros, digamos assim, é trabalhar o nosso interno, é trabalhar a nossa saúde mental, é trabalhar o nosso preparo durante esse período. Não só sempre se atualizar, fazer cursos, estar a par do mercado, né, em pesquisas, estar sempre, né, pronto para o próximo passo, mas também ter mais segurança. Eu acho que é uma jornada que requer um olhar interno muito forte, até para conseguir trabalhar com o time interno, para conseguir lidar com esses momentos de será que eu desisto? Sabe? E aí conseguir dar o peso que essas coisas de fato têm, e às vezes no início elas acabam tendo um peso muito maior do que poderiam. Eu olho para trás e hoje, quando a gente tem uma notícia tida como uma notícia ruim, já me impacta muito menos do que me impactava antes. E eu acho que outra coisa na trajetória também é aprender a celebrar.
Não sei se no início, assim, olhando para trás, a gente celebrava muito menos. E hoje a gente celebra mais e a gente aprende mais com os nossos erros. E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. Ser líder, às vezes, abrange você ser o operacional, a comunicação, ser o time inteiro, né? Às vezes é vocês que botam eles para cima. É o papel de vocês. O que manteve vocês como líderes firmes nesse papel? De líderes femininas de startups. Da minha parte, antes de fundar a Lumiar, eu já trabalhava com desenvolvimento humano, já trabalhava com saúde mental. Então, quando eu fundei a empresa, eu já sabia que eu precisava, em primeiro lugar, cuidar de mim. Eu, como a Laura também falou, eu precisava me sentir confiante, segura. E o universo de startups, eu já empreendia antes de fundar uma startup e o universo de startup é muito diferente do empreendimento tradicional, né? Nós temos essas oscilações, nós passamos por muitos momentos desafiadores. E o que eu aprendi e venho aprendendo nesse processo é a importância, de fato, de buscar recursos que vão me auxiliar a me sentir mais segura, mais confiante. E eu me tornei corredora durante esse processo aí de fundadora de startup, né? E por que eu busquei a corrida? Justamente por isso. Porque eu sinto que, para mim, ela é um pilar de sustentação, é um pilar que me ajuda a realmente trabalhar a minha autoconfiança, a realmente me sentir mais centrada, né? Porque eu também entendo que o fundador, quando ele está à frente de uma startup, ele é, sim, a pessoa que, de alguma forma, dita o ritmo, né? Não só o ritmo do seu time, mas o ritmo de crescimento, a estratégia, né? Então, se eu não estiver bem, como que o meu time vai estar bem? Como que as pessoas que estão próximas a mim vão estar bem, né? E eu acredito muito também que eu preciso aplicar aquilo que eu estou pregando, né? Então, se a minha startup trabalha com saúde mental preventiva, se eu levo isso para as empresas e para as escolas, no mínimo o clima na minha empresa precisa ser um clima saudável, né? Então, para mim, os recursos que me apoiam são principalmente atividade física. Posso fazer uma adição, Fernanda? Eu acho que tem algo também muito ligado ao que a Daiana falou, que é a conversa, que é o diálogo. E nem sempre em grandes organizações a gente exercita esse diálogo. Eu estou falando isso porque eu acredito muito nesse olhar para dentro, mas eu também acredito muito em conhecer a outra pessoa, as outras pessoas que fazem parte desse time. E eu vejo que hoje as pessoas chegam na Pluri para trabalhar e existe um trauma de mercado do que é feedback, do que é uma conversa com a liderança. E a gente chama na Pluri de papo do mês. Eu converso com todo mundo, pelo menos, num papo direcionado de carreira, uma vez por mês. A gente fala mais vezes, mas pelo menos, olhando para a pessoa física, a gente faz uma vez. E as pessoas vinham morrendo de medo quando entravam na empresa. Eu falava, gente, mas por que medo? É uma hora comigo, a gente vai falar sobre várias coisas, sobre carreira. E as pessoas vêm com esse trauma, porque não conhecem bem suas lideranças, porque não existe uma relação de confiança, porque ainda existe muito medo quando a gente fala sobre erro nas organizações, ainda existe muito receio de várias questões. Então, eu acho que a conversa franca ajuda muito. Tem um outro fator que eu acho que também existe muita resistência por parte dos líderes, que é a questão de vulnerabilidade. E eu acredito muito em se mostrar por inteiro para o time. Não estou dizendo que a gente precisa trazer, né, uma crise. Não é trazer uma crise de ansiedade, por exemplo, para compartilhar com o time. Mas é trazer as emoções que a gente está vivendo enquanto a gente está também liderando esse time. E ter transparência do que está acontecendo com a empresa, das coisas que estão, dos logros e das falhas, compartilhar nossas próprias falhas. Então, acho que tem muito aprendizado de trazer esse nosso lado humanizado para essas conversas. Ser transparente realmente é tudo. Gente, eu já recebi tanto feedback, tanto construtivo, tanto que precisava dar uma melhorada ou um feedback bom. E isso ajuda muito a equipe. Ser transparente, a comunicação sua com o pessoal da sua equipe, até porque eles estão colaborando com vocês todos os dias. Eles fazem parte da startup de vocês e fazem ela ser o que é também, né? O capital humano, na verdade, é a maior riqueza de qualquer empresa, né? Seja startup. E não é à toa também, isso que a Laura trouxe, que o próprio governo está transformando isso em lei agora, né? Então, existe sim assédio em muitas empresas e quando essa comunicação não é alinhada, não é bem desenvolvida, isso impacta na saúde mental dos seus colaboradores. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Foi muito legal bater esse papo hoje.
Eu quero deixar o microfone com vocês para vocês darem um recado para a galera. Fernanda, primeiro de tudo, obrigada. Obrigada pelo papo. Foi ótimo estar aqui com vocês, com o pessoal do Pátio. Queria deixar um recado final, que a inovação não existe sem pluralidade. A gente não consegue investir em resolver problemas complexos ou problemas simples sem diferentes históricos, diferentes raças, diferentes gêneros, diferentes idades, que agregam muito quando a gente está falando do ambiente organizacional. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o trabalho de diversidade, como mensurar desde demografia até indicadores de rotatividade, de posicionamento de marca, de assédio, discriminação, de vários tópicos que a gente falou aqui hoje. Sigam a gente nas redes sociais, PluriBR, e a gente vai ficar feliz de contar para vocês os resultados que a gente tem conseguido com grandes empresas. Fernanda, grata pelo convite, grata por estar aqui hoje com todos vocês. E eu deixo aqui um convite para que todas as pessoas que estejam aqui nos assistindo possam também conhecer o nosso trabalho, o trabalho da Lumiar. E o recado que eu deixo aqui é que cuidem da sua saúde mental. A saúde mental ela é a base, não só para a nossa saúde física, mas para a nossa produtividade, para a realização de sonhos, para a felicidade. Então, eu deixo esse convite e para quem quiser conhecer as nossas soluções, nós atendemos empresas, nós atendemos escolas e vai ser uma grande alegria e é sempre uma grande alegria para mim falar de saúde mental em qualquer lugar, para qualquer pessoa, porque eu acredito muito e nós da Lumiar acreditamos que a saúde mental, o nosso maior propósito é realmente levar a educação em saúde mental para todos, sem distinção. Grata. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Eu convido vocês a conhecer o trabalho delas, das startups incríveis que vocês estão vendo hoje. E deixe seu like, comenta aqui embaixo e até o próximo episódio.